de novo. Não sei por quê. Pronto, estamos gravando. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre o sistema endócrino. Então, vamos falar de hormônios, vamos falar de glândulas. Não sei que tanto que a gente vai dar conta de falar, porque na minha cabeça é sempre muita coisa, mas nessas aulas online parece que eu falo muito em pouco tempo. Então, o que eu acho que vai ser uma aula gigante, às vezes é uma aula de boas, assim. Pelo menos está gravado também, para vocês terem acesso depois, né? Poderem rever o que for preciso aí. Eu já tinha postado um material de leitura, que é uma boa forma de resumo do conteúdo que está aqui, para vocês lerem previamente. Na bibliografia de vocês, que tem no plano de ensino, tem o livro de Fisiologia Médica do Guyton, que é esse livro aqui. Não sei se vocês estão vendo, é esse livro aqui. Ele é muito bom mesmo, porque ele tem uma linguagem simples e, mesmo a linguagem sendo simples, tem bastante conteúdo. Eu tenho ele em PDF e eu cheguei a separar para vocês a parte de endócrino, só que só a parte de endócrino deu quase 200 páginas. Oi, Pedro, foi mal ter te quicado aí, não fui eu. E aí, o material de leitura de 200 páginas é meio complicado, né? Por isso que eu não postei nada além daquele resumo para vocês. Eu ainda vou postar, porque eu vi que eu tenho aqui um resumo específico sobre a glândula adrenal e específico sobre... Qual que era o outro? Era adrenal... Não. Deixa eu ver aqui. Os dois textos que eu ainda tenho que postar. E tireoide. Adrenal e tireoide. Eu ainda posto para vocês terem uma leitura complementar, tá? Bom, começando a aula, mesmo esquema, tá? Qualquer coisa podem abrir o microfone ou podem falar no chat comigo, qualquer dúvida. Espero que tenham dúvidas, porque essa aula é boa quando a gente tem bastante perguntas. Vamos falar das nossas glândulas e dos nossos hormônios, ou o que é possível falar, porque é muita glândula, é muito hormônio. A parte mais difícil dessa aula é justamente filtrar o que é relevante para vocês e o que não é tão relevante assim, né? Porque se a gente for falar de hormônio bem a nível molecular, aí é muita coisa. Uma molécula que muda de lugar, o hormônio já vira outra coisa e vem os genes, e tem coisa que não é relevante para vocês. Então eu tentei trazer uma perspectiva macro, né? O corpo como um todo, e não a nível micro, não a nível molecular, que eu acho que é mais relevante. Claro, se for do interesse de vocês, vocês podem buscar mais informações, para quem é mais curioso aí. Eu acho esse assunto tão curioso quanto complexo. Se a gente for olhar a nível molecular, se a gente for olhar cada alteração que os hormônios... Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Acho que o endócrino é uma das linhas que mais tem conteúdo para ser estudado. Um dos mais complexos, né? Para começar, a aula de hoje vai ser sobre as principais glândulas e principais hormônios. É impossível abordar tudo, absolutamente tudo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os hormônios funcionam como mensageiros. Os hormônios são o produto de uma glândula, ele pode ser uma proteína, ele pode ser esteroide, ele pode ser um monte de coisa, mas de qualquer forma ele é um mensageiro, que vai levar para um órgão, para um tecido ou para outras glândulas uma mensagem para que aquele tecido, aquele órgão faça alguma coisa, produza alguma coisa, haja de determinada forma. Então, são mensageiros produzidos por glândulas, tá? Eles podem ter ação liberadora ou inibidora. Como assim? Eu posso ter um hormônio que estimula um tecido ou uma outra glândula a produzir, a fazer, a liberar. E eu posso ter um hormônio que corta, que inibe a produção desses tecidos, dessas glândulas, do que for, do órgão. E aí, entre liberar e inibir, eu tenho o equilíbrio, eu tenho a homeostase. Porque se eu só liberar, eu vou ter um excesso. E se eu só inibir, eu vou ter uma falta. Então eu libero, aí eu paro de liberar. Aí eu libero, aí eu paro de liberar.
Vocês vão entender esse sistema de libero, paro de liberar como feedback negativo, tá? Tem algumas imagens que explicam ele um pouco melhor, mas é isso. Eu não posso só liberar, eu tenho um limite. Quando eu alcanço esse limite, eu diminuo a liberação, porque eu tive uma inibição. E aí eu libero de novo, aí eu inibo de novo, libero de novo, inibo de novo. E fica nesse ciclo o tempo todo, de acordo com a nossa idade, da fase da vida, da função daquele órgão ou daquela glândula, tá? A principal conexão, ou principal chefe que a gente tem dentro do sistema endócrino é uma glândula chamada hipotálamo, que é essa aqui, que fica mais no meio do cérebro. Então, a gente ainda não viu o sistema nervoso, mas a gente vai ter aqui o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, e um pouco acima do mesencéfalo vai estar o hipotálamo. Não é uma glândula grande, e ela também não fica tão longe da hipófise igual está nessa figura aqui, mas é uma glândula chefe, é uma glândula que comanda, é uma glândula que tem muitas funções de comando, tá? E quem que ela comanda diretamente em relação a hormônios? Porque o hipotálamo tem várias funções, mas focando na parte endócrina, o hipotálamo tem uma ação direta sobre a hipófise. Então, ele é o chefe que manda a hipófise trabalhar, fazer o trabalho dela. Essa é uma das conexões mais importantes que a gente tem no nosso corpo, que é por onde a gente vai começar, tá? Então, a gente tem aqui em cima, nessa figura um pouco do lado, aqui em cima a gente teria o hipotálamo e ele tem uma conexão direta com a hipófise. Eu não sei se é nessa imagem que dá para ver melhor. A hipófise tá aqui, ó, esse quadradinho, ela fica bem na base do nosso cérebro. Tanto que, quando é preciso ter uma intervenção cirúrgica na hipófise, a pessoa tem um tumor, por exemplo, essa intervenção cirúrgica não vai vir de cima, não vai vir da cabeça, porque é muita área para percorrer até chegar aqui. Geralmente, as cirurgias de hipófise são feitas ou pelo céu da boca ou pelo nariz, justamente porque aqui por dentro, ó, é mais fácil de alcançar. Então, ou por dentro do nariz, né, ou pelo céu da boca, vai furando o osso, já que ela fica, nessa imagem aqui dá para ver melhor. Esse osso aqui, ela fica como se estivesse repousada no osso esfenoide. Ela fica como se estivesse descansando sobre esse osso. E aí, para alcançá-la, basta furar esse osso que chega até ela. Claro que não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia invasiva, só é feita em casos graves, né? É só para vocês saberem mais ou menos a localização dela em relação a gente, né? Por dentro. Se você furar o seu nariz até furar o esfenoide, você vai chegar na sua hipófise, tá? A hipófise é dividida em duas. Uma dessas partes é chamada neurohipófise e a outra vai ser chamada de adenohipófise. Neurohipófise, porque ela tem uma natureza nervosa, ela se liga ao hipotálamo por causa do tecido. Como assim? Quando o feto estava se desenvolvendo, essa parte da hipófise veio do tecido nervoso, veio do próprio cérebro. E a adenohipófise não. Depois, na formação, é que as duas se encontram e se grudam. Mas elas são órgãos diferentes, elas só estão grudadinhas uma na outra, entendeu? Por isso que tem essa divisão e, portanto, funções diferentes, dependendo se é a neurohipófise ou se é a adenohipófise. As duas partes produzem hormônios, mas hormônios diferentes, tá? E a gente vai ver os hormônios de cada uma dessas partes. Então, descendo para a hipófise, vocês vão ver que a hipófise produz vários hormônios que têm o sufixo, quer dizer, o final da palavra, trófico, como está aqui. Como está aqui, gonadotrófico, tireotrófico, adenocorticotrófico, somatotrófico. Esse final trófico significa que esse hormônio não vai diretamente num tecido ou num órgão agir. Significa que esse hormônio vai em outra glândula, para que essa outra glândula produza outro hormônio que tenha a sua função, tá? Então, quando eu tenho esse final trófico, significa que esse hormônio é um mensageiro e não que ele age diretamente sobre o tecido ou sobre o órgão, tá? Então, ó, eu tenho aqui o hipotálamo, lá em cima, tenho a adenohipófise, que produz os tróficos,
Então, gonadotrófico, tireotrófico, adenocorticotrófico, somatotrófico. E a prolactina, que não é trófico, que aqui vai agir direto sobre a glândula mamária. E atrás eu tenho a neurohipófise, que também produz alguns hormônios. São eles a ocitocina, que é responsável também na mama, responsável pela expulsão do leite e responsável pela contração uterina. Tenho o antidiurético e um outro que não vai ser tão relevante aqui. Eu vou falar de cada um desses hormônios ainda, tá? Então, ó, só mais uma visão para vocês terem. O hipotálamo com as suas conexões nervosas, neurohipófise atrás, adenohipófise à frente. E os hormônios que eles produzem e os seus órgãos-alvo. Por exemplo, a prolactina age nas glândulas mamárias. O GH vai agir no sistema músculo-esquelético, no fígado, em vários tecidos. TSH vai agir na tireoide. ACTH no córtex da suprarrenal. Gonadotrofina nas gônadas. Testículo em homem, ovário em mulher. Eu vou falar separado de cada uma dessas coisas, tá bom? Então, olha só. A gente tem o hormônio da adenohipófise, que é quem produz mais hormônios. Depois eu também vou falar da neuro, mas vamos começar com a adeno. Ela produz determinados hormônios fabricados por determinadas células. E esses hormônios só são produzidos porque existiu uma ordem do hipotálamo lá na hipófise para ela funcionar. Então imagina assim, deixa eu só fechar a porta aqui que meu cachorro tá latindo. Imagina assim, o hipotálamo é o chefe, é o chefão, certo? E a hipófise é uma funcionária. A hipófise faz tudo que o hipotálamo manda, mas ela não faz só o que o hipotálamo manda. É tipo você com seu chefe. Seu chefe te dá as ordens, ó. Hoje você faz esse relatório, hoje você atende tal pessoa, hoje você liga para tal pessoa. Mas você não faz só o que ele manda, você tem as suas funções que precisam acontecer sem ele ter que ficar no pé do seu ouvido, não é? Sem ele ter que ficar te falando cada coisa que você tem que fazer no seu serviço. Algumas coisas ele vai lá e te fala, e outras ele não precisa falar, porque você vai fazer, porque você sabe que tem que fazer. A relação do hipotálamo e da hipófise é mais ou menos essa, tá? E aí, quando o hipotálamo precisa falar para a hipófise fazer alguma coisa, ele manda um hormônio para ela. Lembra que o hormônio é mensageiro. Então, ele manda um hormônio para ela. Para falar para ela, produz tal coisa, libera tal coisa. Então, ó, hormônio hipotalâmico liberador. Se é o hormônio do crescimento, que é produzido pela adenohipófise, também chamado de GH ou de somatotrofina, o hormônio hipotalâmico que libera o GH é chamado de hormônio liberador de hormônio do crescimento. Fácil. Se é para eu liberar um hormônio que vai lá na tireoide, liberador do hormônio tireotrofina, hormônio liberador de gonadotrofina. Como é muito simples em relação ao que o hipotálamo manda a hipófise fazer, eu só estou mostrando para vocês que existe um hormônio do hipotálamo para a hipófise, para que a hipófise produza outros hormônios. Mas isso aqui não precisa ficar decorando, porque é só isso, é o hormônio liberador de alguém, hormônio liberador de alguém. Então não tem que ficar decorando. Então, voltando. Hormônio do crescimento, por exemplo, GH, vocês já devem ter ouvido falar, também conhecido como somatotrofina. E quando eu tenho um hormônio liberador, eu também tenho um hormônio inibidor. Nem todos os hormônios possuem inibidores. Às vezes eu só paro de produzir, não tem alguém que me impede de produzir. Mas alguns hormônios têm. Então existe a somatotrofina, ou GH, e existe a somatostatina, que é uma inibidora do GH. Vocês vão ver que esse sufixo statina geralmente significa inibição. Então, civastatina é uma enzima inibidora, miostatina é inibidora, somatostatina é inibidora, tá?
Outro exemplo, hormônio tireoestimulante, ou TSH, também conhecido como tireotrofina, produzido lá na adenohipófise. Tem um outro hormônio que é inibidor dela, o hormônio inibidor do crescimento, esse mesmo, a somatostatina. Hormônio folículo estimulante vai ser liberado. O hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofina e a hipófise libera o hormônio folículo estimulante. A mesma coisa com o hormônio luteinizante. A prolactina, ela vai direto para as mamas e também pode ser inibida pela dopamina. E aqui, hormônio adrenocorticotrófico foi liberado pelo liberador de corticotrofina. Esse hormônio aqui é o que age na glândula adrenal ou suprarrenal. São só exemplos para vocês entenderem como que funciona a lógica, tá? E o que é o feedback negativo que eu comentei? Esse aqui é um exemplo para a gente entender melhor. Quando eu tenho um hormônio, eu produzo um hormônio, libero o hormônio na corrente sanguínea, o meu corpo percebe que eu produzi esse hormônio. Se eu já estou com esse hormônio circulando, eu posso diminuir a produção dele para manter aquele equilíbrio, senão eu vou só liberando, ele vai só subindo. Então o hormônio começa a subir, meu corpo percebe, para de produzir, ele vai caindo. O corpo percebe que ele caiu, começa a produzir de novo, ele sobe de novo. Tá alto, para de produzir, diminui. Tá baixo, começa a produzir, aumenta. E a gente fica nesse ciclo em vários hormônios o tempo todo. E esse ciclo vai ser chamado de feedback negativo. Aqui está um exemplo de um hormônio só, mas isso acontece com vários, mas é só para a gente entender. Aqui eu vou falar do hormônio adrenocorticotrófico. Ai, meu Deus. Trófico é o hormônio que leva uma mensagem para outra glândula. Qual glândula? O córtex da glândula adrenal. Então, é um hormônio da adenohipófise que manda um recado para o córtex adrenal produzir o seu próprio hormônio. Olha que legal. Então, ó, lá no hipotálamo foi produzido o hormônio liberador de corticotrofina. Beleza. Esse hormônio vai para a adenohipófise. Fala para a adenohipófise, eu preciso produzir o hormônio adrenocorticotrófico, que é esse ACTH, ou corticotrofina, é a mesma coisa. Quem produz esse hormônio? É a adrenal, lá em cima do rim. Então, vai para o córtex da glândula adrenal ou suprarrenal, produzir cortisol. Então, para você produzir uma molécula de cortisol no seu corpo, o seu hipotálamo manda um recado para a sua hipófise, que manda um recado para a sua adrenal, que produz o cortisol. Cortisol é liberado na corrente sanguínea. Tanto a hipófise quanto o hipotálamo tem corrente sanguínea, o sangue passa por lá, tem veia, tem artéria, tem capilar. Quando o sangue, que está cheio de cortisol agora, vai circular na hipófise, ela percebe que tem cortisol. Bom, se tem cortisol na corrente sanguínea, eu não preciso mais produzir o hormônio adrenocorticotrófico, porque eu já produzi cortisol. Diminui a produção desse hormônio. Esse sangue também vai chegar no hipotálamo, que vai perceber o alto nível de cortisol. O hipotálamo vai falar, beleza, então eu não preciso mais produzir o hormônio liberador de corticotrofina, porque a adenohipófise não precisa mais produzir corticotrofina, porque a glândula suprarrenal não precisa mais produzir cortisol. Baixo cortisol, paro de produzir cortisol, baixo cortisol. Quando eu precisar de novo, todo esse processo continua. Um outro processo que vai ter um feedback negativo muito bem pontuado é o ciclo menstrual. A gente vai ver depois, o ciclo menstrual vai ter isso. Eu aumento o hormônio, eu produzo um hormônio, vai lá na glândula que produz outro hormônio, aí o cérebro percebe que esse hormônio está alto, inibe a produção, esse hormônio cai. E aí fica fazendo assim, aquela montanha russa que a gente conhece, né?
E aí, em relação a esses hormônios, aqui eu não vou falar do ciclo menstrual ainda, mas eu vou falar dos hormônios que têm a ver com o ciclo, para depois a gente fechar essa parte. Essa glândula, a adenohipófise, vai produzir dois hormônios, digamos, que eles são gonadotróficos. Trófico vai mandar uma mensagem. Para quem? Para a gônada. O que é gônada? Na mulher, ovário, no homem, testículo. Então, o FSH e o LH são hormônios gonadotróficos. Vai da hipófise para as gônadas. O FSH, ele é chamado hormônio folículo estimulante, porque ele estimula a formação do folículo. É do folículo que vai vir o óvulo mais para frente. Então, nas mulheres, esse hormônio vai lá no ovário e induz a secreção de estrógenos, para que esse estrógeno possa induzir o desenvolvimento dos ovócitos, que vão virar óvulo depois. Nos homens que também produzem hormônio folículo estimulante, claro que não vai ter ação sobre o ovário nem sobre o ovócito. Nos homens, vai estimular o testículo, que é a glândula, a gônada masculina, a produzir espermatozoides. Então, nos dois seres, o FSH vai ser responsável pela produção ou por estimular a produção dos gametas, do que vai se juntar e virar alguém depois. O gameta da mulher, ovócito. Gameta do homem, espermatozoide. E o LH, que é o hormônio luteinizante, nas mulheres, ele vai ser responsável pela formação do corpo lúteo, que é o corpo amarelado que carrega o ovócito dentro, protegido, né? Nas mulheres, vai estimular a produção de mais estrógeno e agora também de progesterona. E é o que vai gerar a ovulação e a formação do corpo lúteo. É quando a mulher vai conseguir expulsar do ovário o ovócito maduro para que ele possa ser fecundado. E no homem, que também tem hormônio gonadotrófico, o hormônio luteinizante. No homem vai estimular o testículo a produzir testosterona. Lembra que no homem o testículo tem essas duas funções: produzir espermatozoide, produzir testosterona. Na mulher, a testosterona não vai ser produzida pelos ovários, vai ser produzida de outra forma. Mas na mulher vai induzir a produção de estrógeno e de progesterona e da maturação do ovócito, que vai deixar de ser ovócito primário para virar ovócito secundário, que é o que a gente chama de óvulo, que é o que pode ser fecundado mais para frente, tá? Outra glândula importante é a tireoide, ou a tiroide, como alguns falam. É uma glândula que fica no nosso pescoço, à frente da nossa traqueia. Então, se você botar a mão, você consegue sentir a sua tireoide. De preferência, sentir sem nenhum caroço, sem nenhuma deformidade, né? O médico, quando ele vai sentir a sua tireoide, não sei se vocês já fizeram isso, ele pede para você ficar de costas para ele e aí ele coloca as mãos assim para sentir se tem alguma deformidade, algum caroço, se está aumentado, se está do tamanho normal, para saber aí se algumas coisas podem estar acontecendo. Então, vamos fazer aquele caminho para ficar automático para vocês, para não precisar fazer mais. O hipotálamo, que é o chefão de todos, vai produzir um hormônio. Esse hormônio é chamado de TRH, hormônio liberador de tireotrofina. É uma mensagem para a adenohipófise. A adenohipófise recebe essa mensagem e produz outro hormônio, hormônio tireoide ou tireoestimulante, TSH. Pode ser o hormônio tireotrófico também, mesma coisa, tá? O hormônio que vem da adenohipófise vai para a tireoide. E aí, finalmente, a tireoide pode produzir os seus hormônios. O que a tireoide produz? Ela produz 3 hormônios. Ela produz o T3, triiodotironina, produz o T4, tiroxina, e produz a calcitonina. Esses são os 3 hormônios principais da sua tireoide, tá? Para que servem esses hormônios? O T3 e o T4, a triiodotironina
e a tiroxina servem para organizar o seu metabolismo. Seu metabolismo no sentido da energia que você ingere e a energia que você gasta. Então, ela se relaciona com o metabolismo de carboidrato, de proteína e de lipídio. Só isso já vai se relacionar com quase todo o seu corpo, porque tudo no seu corpo depende do seu metabolismo. Se você sente frio ou se você sente calor, se você está crescendo ou se você já cresceu, se você está ganhando massa magra ou se está perdendo massa magra, se está engordando, se está emagrecendo, tudo isso gira em torno de metabolismo. Então depende da tireoide. Parece simples falar que 2 hormônios dela estão ligados com o metabolismo, mas metabolismo é o nosso corpo, é tudo no nosso corpo. Por isso que quando ela dá problema no corpo todo também, tá? E a calcitonina, ela serve para diminuir a concentração de cálcio no sangue. Como assim? Eu não preciso de cálcio só no sangue. Eu preciso de cálcio nos tecidos, para contração muscular, por exemplo, e nos ossos, para que eles fiquem fortes. Se o cálcio precisa estar no osso, precisa estar no músculo, ele não está no sangue, ele tem que sair do sangue. Faz sentido? Então, a calcitonina vai diminuir a concentração de cálcio no sangue, tanto para mandar para os tecidos, quanto para jogar fora. Quando tem muito cálcio no sangue, ele fala para o nosso intestino diminuir a absorção de cálcio e ele fala para os nossos túbulos renais não reabsorverem o cálcio, deixar o cálcio sair na urina, tá? Parece ruim, mas tem outra coisa que equilibra essa situação. Atrás da nossa tireoide, então numa visão posterior, aqui você não vê, né? Teria que tirar e virar para você. Você tem 4 glândulas pequenininhas que são chamadas paratireoides, tá? Então, elas estão juntas da tireoide, estão grudadas ali atrás, mas são outras glândulas que produzem outros hormônios. Basicamente, o paratormônio, que é o que a paratireoide produz, está relacionado com o contrário da calcitonina. A calcitonina despejou sangue, ou despejou cálcio. O paratormônio vai captar cálcio. Só que captar cálcio para o sangue. Então ele vai falar para o rim: para de jogar cálcio fora, que eu preciso de cálcio, reabsorva cálcio. Ele vai falar para o intestino: começa a absorver mais cálcio, porque eu preciso de cálcio no sangue. E ele vai falar para os ossos: eu preciso do seu cálcio, porque eu preciso de cálcio no sangue. E aí vai ter mais cálcio disponível no sangue, tá? Em relação à glândula tireoide, eu ainda vou falar desse metabolismo do cálcio. Mas em relação à tireoide, ela precisa estar muito bem equilibrada com a produção dos hormônios dela, tanto a calcitonina quanto T3 e T4. Quando não existe esse equilíbrio, existe uma patologia. Se eu tenho um funcionamento excessivo da tireoide, eu vou ter um hipertireoidismo. Então, quando ela está produzindo demais os hormônios dela, eu tenho hipertireoidismo. O que é que ele vai causar? Professora, eu posso fazer uma pergunta? Pode, fala. As pessoas falam que tem a tireoide que a pessoa emagrece e tem a tireoide que a pessoa engorda. O que que é? Como assim? Não Então, entendo. ai que susto. Deixa eu baixar o volume aqui para não assustar de novo. Foi mal, professora. Ah, não, não foi culpa sua, imagina. Eu que não estava esperando. Ó, quando eu tenho a tireoide trabalha com metabolismo. Então ela pode acelerar, estimular ou desacelerar o seu metabolismo. Se ela está produzindo muito hormônio, automaticamente ela vai estimular o seu metabolismo. O que é estimular o metabolismo? Estimular a queima, estimular o gasto. Então, se eu tenho tecido adiposo sobrando e eu tenho hormônio me falando para acelerar o metabolismo, eu vou usar esse tecido adiposo como fonte de energia. Consequentemente, a tendência é emagrecer. Nossa, que maravilha! Então eu quero ter hipertiroidismo para emagrecer sem sofrer. Não é assim que funciona. Porque junto com
possível emagrecimento, que também não é sempre que acontece, eu também vou ter taquicardia, porque se o metabolismo está acelerado, é como se quando você está parado, o seu corpo estivesse em movimento. E aí, quando você está em movimento, é como se o seu corpo estivesse correndo. Então, você está sempre trabalhando mais do que deveria. Aí vem a taquicardia, aí vem os tremores, vem a perda de peso também. Os olhos ficam saltados, ficam esbugalhados, dá a impressão de que eles estão maiores, mas eles só estão mais para fora. Chama exoftalmia, essa condição. E por estar acelerado o metabolismo, você também produz mais cortisol. E o cortisol deixa a gente nervoso e irritado. Tudo isso tem a ver com a ativação do sistema simpático. Então, sim, pode haver perda de peso, mas não é uma perda legal, não. Tem consequências que não são tão legais. E pode não haver perda de peso, tá? As pessoas tendem a pensar, o hipotiroidismo ganha peso e o hiper perde peso. Nem sempre. Porque o hiper, como eu acelero o metabolismo, se eu estou queimando mais gordura, eu também vou ter mais fome. Se eu tenho mais cortisol, eu também vou ter mais grelina, que vai me dar mais fome. Então eu vou comer mais. A pessoa que está com hipertiroidismo, ela sente fome o tempo todo. Ela come o tempo todo o que vê pela frente. Perde até o filtro, assim, sai atacando qualquer coisa. Então, dependendo da condição, você equilibra esse aumento de metabolismo e aí você não emagrece. Você pode até engordar. Que é tanta fome que você vai comendo tudo que vê pela frente e aí não tem metabolismo rápido que te faça perder excesso de gordura. Você acaba engordando, mesmo tendo a condição de hipertiroidismo, entendeu? Então, não necessariamente se emagrece, mas pode acontecer, tá? E por outro lado, o hipotiroidismo é quando eu tenho um baixo funcionamento da tireoide, tenho pouca produção dos hormônios. Quando eu falo dos hormônios aqui, do hiper e do hipo, eu estou falando basicamente do T3 e do T4. A calcitonina não tem tanto efeito em relação a esses sintomas, tá? Mas o que eu vou ter no hipo? Cansaço, fadiga, falta de ânimo, falta de vitalidade, constipação, que é intestino preso, prisão de ventre, o intestino fica mais lento e ele tende a ficar, as fezes ficam mais duras e aí tem todo aquele problema de prisão de ventre. Excesso de sono, pode dormir e não descansa e tá sempre com sono e só quer dormir. E perda de memória e de capacidade de concentração também, justamente porque o metabolismo está muito lento. Então, eu não tenho a energia que eu preciso, não consigo usar a energia que eu consumo, tá? A tendência do hipotiroidismo é engordar, justamente porque o metabolismo fica muito lento, você passa a queimar menos energia no seu dia a dia. Mas, dependendo da pessoa, esse cansaço, esse desânimo, essa apatia também diminui a fome. E aí não necessariamente a pessoa engorda, porque se ela come menos e gasta menos, fica elas por elas, né? Não necessariamente a pessoa engorda. Quem tem hipotiroidismo? Giovana, sério? Mas você toma remédio? Você faz tratamento com remédio para equilibrar aí? Você sabe o que você tem? Qual que é o seu problema? Porque o que acontece? Lembra que a tireoide, para produzir os hormônios dela, por que eu estou perguntando? Para a tireoide produzir os seus hormônios, ela recebe um recado da hipófise. Então, o problema do hipo ou do hiper pode estar tanto na tireoide em si, quanto na hipófise. Então, assim, eu estou mandando o recado e a glândula não está funcionando, ou eu não estou mandando o recado e sem o recado a glândula não funciona. Aí a pessoa tem que fazer o exame de sangue para descobrir. Ela vai medir T3, T4, ela vai medir T3, T4 e. Ai, não tá aqui. E o TSH, para saber se está faltando o estímulo da tireoide ou se o estímulo da tireoide está bom e está faltando a tireoide produzir o T3, o T4 e a calcitonina. Ela está falando aqui que toma o Puran T4. Então, o seu problema é na tireoide mesmo, imagino eu. Você não produz em quantidade suficiente o T4 e toma para ter ele circulando aí por você, né? Tem casos de nódulos
que surgem tumores benignos, não é câncer, tumores benignos, nódulos, que surgem na tireoide e acabam estragando a função da tireoide, alterando a função. A pessoa passa a produzir menos hormônios. Em alguns casos tão graves, bem graves, a pessoa precisa fazer como se fosse uma radioterapia, chama radiodoterapia, ou removendo cirurgicamente, porque só os remédios não conseguem controlar, porque tem uma alteração do tecido, né? E aí a pessoa tira a glândula. Você pode viver sem a sua glândula. Só que o que você tem que fazer se você não tem a sua glândula? Você precisa tomar o remédio. Né? No caso, ela toma só o T4. Se fosse uma pessoa sem a glândula, precisaria tomar o T3, o T4 e provavelmente a calcitonina para equilibrar tudo no corpo. Aí, de tempo em tempo, faz exame de sangue para ver se está sobrando, se está faltando e se precisa reequilibrar. Tem uma síndrome que se chama tireoidite de Hashimoto, que é uma condição autoimune que causa uma inflamação e pode até causar a morte das células da tireoide e por isso altera a produção de hormônio. E aí a pessoa precisa tomar remédio para reequilibrar isso também. Chama tireoidite de Hashimoto. Geralmente pessoas com situação de estresse, sim, estresse crônico, aquela coisa doida, e pessoas com doença autoimune, como lúpus, pode desenvolver essa condição também. Não necessariamente, mas pode. E imagina, aqui falou do hipotiroidismo, hipertiroidismo. Imagina que a pessoa está com hipotiroidismo, tá com... Não, pelo contrário. Ela deu o exemplo do hipotiroidismo. Imagina que uma pessoa está com hipertiroidismo, está produzindo demais. E eu não sei se vocês lembram, deixa eu voltar aos slides. Ó, o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, ele é um inibidor do TSH. Então, eu consigo inibir o hipotálamo de produzir o hormônio que vai virar o TSH, que vai virar T3 e T4. Só que o hormônio do crescimento tem um monte de função no nosso organismo. Então, não é vantagem eu parar de produzir hormônio do crescimento. Então, se uma pessoa está produzindo hormônio demais, o que eu preciso fazer? Concorda que a tireoide só produz porque ela recebe uma mensagem da hipófise? Então, eu vou inibir a hipófise. Eu vou dar um recado para ela de que já tem hormônio demais, e aí ela vai diminuir a sua produção de tireotrofina, e aí vai inibir a produção da tireoide. Se não funcionar, aí eu preciso fazer a cirurgia e remover ou fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia para dar um reset na tireoide e ela voltar à sua função normal. O hipertiroidismo é muito mais difícil de tratar do que o hipotiroidismo, porque se eu tenho pouco, basta eu repor, basta eu tomar o remédio da farmácia. Mas se eu tenho muito, para inibir a produção é muito mais difícil. Você tem nódulo, mas você tem alteração de produção de hormônio? Ou é um nódulo que não faz nada? Não. Então tá tudo bem. O que tem acontecido? Não sei se vocês vão ter reparado nesse movimento, talvez vocês sejam mais novos na área da saúde, mas teve até o Drauzio Varela falou sobre isso uma vez. Ele falou que estava com mania de mulher ir no ginecologista, deve ir todo ano, a partir de uma certa idade, e aí o ginecologista começava a palpar a tireoide e falava, nossa, parece que temos um nódulo, vamos fazer um exame de imagem. Faz um ultrassom para ver, ai, tem um nódulo. Ai, credo. Tem um nódulo. E aí começou a descobrir um monte de nódulo e deixar um monte de mulher paranoica porque estava com problema de tireoide, sendo que o nódulo não necessariamente significa disfunção. É só uma coisa que tem que ser observada, tá? O câncer de tireoide, apesar dele ser... Câncer é câncer, né? O choque da palavra é sempre o mesmo. Mas tem a vantagem de você poder tirar a tireoide.
se ela não invade tecidos e você percebe, costuma se perceber rápido porque ela é muito superficial. Então, se de repente incha, fica um papo, um negócio aqui, você percebe que tem alguma coisa errada, vai ao médico e faz o que tem que fazer. Então, o índice de sobrevivência de câncer na tireoide, por exemplo, é alto. Porque apareceu, você vai lá, arranca, menos um problema, né? E observa isso, tá tudo bem. Ficou tudo bem com ela, Sara? Conseguiu tratar? Ixi, uma galera de hipotiroidismo aí, gente. Faz tratamento, Railane? Sim, professora, ela ficou bem. Na época ela era bem nova, ela não tinha nem 30 anos. Ela Nossa. fez a cirurgia, retirou o nódulo, né, maligno e assim, hoje ela teve problemas depois, porque ela engravidava e não lerda, não sabia que estava grávida, aí perdi o bebê, porque tinha que ir lá na endócrino para mudar todos os remédios para poder segurar o neném. Ela teve 2 abortos por causa disso. Mas Meu agora ela tá bem, Deus. graças a Deus. Só exame atrás de exame. Ela vive no médico fazendo exame e toma esses remédios aí. Tem que controlar, porque como não tem esse feedback natural, a única forma de você saber os níveis dos hormônios é fazendo o exame de sangue. Aí você sabe se precisa pôr mais, se precisa pôr menos, se tá alto, se tá baixo, se tá normal, né? A Railane falou que faz tratamento também. Assim, Que tipo, bom, Railane. é. Quer falar mais alguma coisa? Sara? Não, Não? o meu eu só vou, agora quarta-feira mesmo, vou fazer exame, só para acompanhando mesmo, tá crescendo não. Porque ele não tem aspecto maligno, é só um nódulozinho que eu tenho que estar acompanhando. Vai fazer ultrassom? Isso, Uhum. quarta-feira. Vai dar tudo certo. Pois é, Ai, tomara. Vai sim. um dos motivos, eu lembrei o que eu tinha esquecido e lembrei. Eu não sei se vocês já ouviram falar de sal iodado, que o sal no Brasil, ele é adicionado de iodo, tá? O hormônio T3, ele chama triiodotironina, ou seja, para produzir o hormônio dele, e T3 e T4 são hormônios quase iguais, só muda uma molécula, os dois precisam de iodo. Então, a gente precisa ingerir uma quantidade de iodo na nossa alimentação. O iodo não vem do ar, a gente tem que ingerir, para que a nossa tireoide produza os seus hormônios. O que o governo brasileiro fez e alguns outros governos no mundo fazem também? Como não é toda a população que mora perto do mar para comer alimentos que vêm do mar, que tem iodo naturalmente, ele adicionou iodo ao sal. Então você vê no mercado sal iodado, sal adicionado de iodo, que é justamente para fornecer na sua alimentação diária, já que o sal a gente come muito, né? Em qualquer comida a gente põe sal, a quantidade de iodo que o seu corpo precisa para produzir o T3 e o T4. Essa é uma medida governamental. Então, se você vê sal iodado, é porque o sal que não tinha iodo naturalmente, mas foi acrescentado justamente para evitar distúrbios de tireoide, principalmente de quem mora longe de áreas costeiras e não come frutos do mar, peixe com frequência, e aí naturalmente teria menos iodo que o normal, tá? Mas o excesso de iodo também não é vantagem, não. E aí, eu falei que eu ia explicar esse mecanismo do cálcio, né? Uma aumenta, outra diminui, como é que é essa história? Então, o ciclo é esse daqui. A tireoide produz a calcitonina, que aumenta. A calcitonina tira o cálcio do sangue. Tira do sangue para pôr aonde? Basicamente nos ossos e nos músculos para que eles se contraiam. Então, eu jogo o cálcio nos ossos, não preciso mais absorver tanto cálcio no intestino, não preciso mais absorver tanto cálcio nos rins, posso deixar sair no xixi. Consequência, isso diminui a quantidade de cálcio no sangue. Aí o sangue passa pela paratireoide, que percebe que está diminuído. O que a paratireoide faz? Produz o paratormônio, que vai ter ação contrária. Ele estimula a saída de cálcio dos ossos, o aumento da absorção do cálcio nos intestinos e diminui a eliminação do cálcio nos rins. O que isso vai fazer? Vai ter mais cálcio disponível no sangue. Aí a tireoide vai perceber que tem mais cálcio. Aí a tireoide vai jogar esse cálcio nos ossos, diminuir a absorção, o que vai diminuir o cálcio no sangue, o que vai ativar a paratireoide
E isso acontece o tempo todo, o dia inteiro, na nossa vida. Se os nossos hormônios estiverem equilibrados, claro. Então, esse é o ciclo do cálcio em relação aos nossos hormônios. Olha como a gente começa a encaixar um sistema no outro, né? Os nossos ossos dependem do cálcio. O cálcio depende do funcionamento da tireoide com a paratireoide em equilíbrio. Se uma dessas perde o equilíbrio, o osso pode sofrer com falta de deposição de cálcio, ficar mais frágil, ter osteoporose, por exemplo. Por que o idoso tende mais a ter osteoporose? O idoso tende a ter uma diminuição, uma absorção intestinal pior de qualquer coisa, não só de cálcio, de tudo. O estômago funciona pior, o intestino absorve menos. Se o idoso tem menos cálcio disponível no sangue, o paratormônio vai agir. O paratormônio vai tirar o cálcio dos ossos para liberar no sangue. Olha só. É um dos motivos, né? Por isso que o idoso tem que tomar cálcio, tem que fazer reposição de cálcio, porque ele não vai absorver tudo que ele ingere, então ele precisa ingerir mais para absorver o tanto que ele precisa, né? Outra glândula que eu vou falar para vocês, ainda nessa era dos tróficos, é a glândula adrenal ou suprarrenal. Tanto faz, é a mesma coisa. Essa glândula é a que fica, alguém até me perguntou na aula de sistema urinário, é a que fica aqui acima dos nossos rins. Ela tem um córtex é a parte de fora, e ela tem a parte medular. Para a gente aqui, a parte mais importante é esse córtex, tá? Para que servem as suprarrenais? O hipotálamo manda uma mensagem para a hipófise produz o hormônio corticotrófico, adrenocorticotrófico, córtex da adrenal. O adrenocorticotrófico chega na adrenal. O que a adrenal produz a partir daí, né? No córtex, ela vai produzir glicocorticoides, também conhecido como cortisol. Sabe cortisol? Que às vezes a gente não toma corticoide quando a gente fica doente. O corticoide é uma molécula extremamente semelhante com a natural que a gente produz no córtex das adrenais. Qual que é a ação dos corticoides, ou do cortisol, ou dos glicocorticoides? Ação anti-inflamatória. Olha que massa. No córtex também é produzido mineralocorticoides, que são corticoides, mas ligados a um mineral e não a uma glicose e um colesterol, que vão regular sódio e potássio. Sódio e potássio são sais. Se a gente elimina ou se a gente guarda sódio e potássio, isso vai alterar a nossa osmolaridade, isso vai alterar o nosso volume sanguíneo, tá? Se a gente retém muito sódio e potássio, a gente retém líquido. Se a gente consegue eliminar sódio e potássio pelos rins na quantidade adequada, a gente não retém líquido. Se os nossos rins estão funcionando, mas a gente ingere muito sódio e potássio, a gente retém líquido porque vai sobrar. Tudo tem que estar em equilíbrio, tá? Esse metabolismo da aldosterona, eu não sei se eu vou falar dele para vocês ainda não. Eu estou pensando. Mas esquece isso por enquanto. E uma outra característica da nossa glândula adrenal é que ela é capaz de produzir testosterona. E também é capaz de produzir estrógeno, mas em menores quantidades e em raras condições. Então, mulher, como que você é capaz de produzir testosterona se você não tem testículos? As suas glândulas suprarrenais são capazes de produzir testosterona, tá? Você não precisa de testículo para isso. Homens, como vocês são capazes de produzir estrógeno se vocês não têm ovário? Um dos meios é a glândula suprarrenal. Ela também pode produzir estrógeno. Mas quem mais produz estrógeno no homem é o tecido adiposo, tá? A gordura é um tecido glandular, ou seja, também produz seus hormônios, e um dos hormônios que ela produz é o estrógeno. Então, no homem, o maior produtor de estrógeno vai ser o tecido adiposo, não vai ser a glândula adrenal,
tá? Mas pode acontecer dela produzir estrógeno também. Inclusive, em mulheres que tiveram câncer de mama e que fazem hormonioterapia, então fez rádio, fez químio, e aí o tipo de câncer era positivo para o receptor hormonal, faz hormonioterapia. A hormonioterapia é uma inibição da produção de estrógeno, tanto pelos seus ovários quanto pelo tecido adiposo, tá? Só que nem sempre ela consegue impedir a produção de estrógeno pelas suprarrenais. Então, a mulher não deixa de ter estrógeno completamente, ela só tem uma diminuição drástica da produção natural. Então, basicamente, não vou falar a maior função não, porque ela tem funções importantes, mas para a gente aqui, a maior função da adrenal vai ser a produção do cortisol, ou do glicocorticoide, uma coisa. E o cortisol é considerado o hormônio do estresse, não sei se vocês sabem disso, porque ele é liberado em situações de estresse. Tanto estresse físico, tipo você está malhando, está correndo, ele vai ser liberado, quanto em estresse psicológico. Você está ansioso, você está nervoso, você está passando raiva com alguma coisa, vai produzir cortisol pelas adrenais. E o que a produção de cortisol estimula no seu corpo? Liberação de glicose. Cortisol dá uma mensagem para o seu cérebro de que você está numa situação de luta ou fuga. Se você está nessa situação, você precisa de glicose chegando nos seus tecidos, nos seus músculos, para que você possa gerar energia e correr ou lutar, né? Então, aumenta a liberação de glicose no seu sangue. Fala para os seus triglicérides que estão circulando no seu sangue. Triglicéride é gordura, tá? É uma forma da gordura. E lá para o seu tecido adiposo se armazenar, pô, eu estou em situação de perigo. Eu estou usando glicose como fonte de energia. Eu preciso armazenar gordura para garantir que eu tenha energia suficiente mais para frente. Então, o aumento do cortisol aumenta o depósito de gordura. Ele também estimula um hormônio chamado grelina, que é um hormônio que aumenta a fome. É um hormônio que vai lá no seu hipotálamo e grita: eu tô com fome! E aí, assim que você parar de correr ou lutar, que é o que geralmente nem acontece, porque a gente costuma ficar estressado sentado numa cadeira mesmo, né, passando raiva sentado, sem se mexer, vai aumentar a fome. Pessoas estressadas têm mais vontade de comer. Às vezes não é nem fome, às vezes nem é o estômago vazio, mas é aquela coisa de eu preciso comer alguma coisa, eu preciso comer um doce, eu preciso tomar uma coca, eu preciso, sabe? Essa vontade é estimulada pelo cortisol, porque ele estimula a grelina, que vai lá no seu hipotálamo falar come, porque eu estou gastando glicose, eu estou guardando gordura, então eu preciso de repor isso no meu sangue, né? E como consequência tanto disso quanto de alguns outros processos, o cortisol também vai ser responsável pelo aumento da pressão arterial. Por isso que a pessoa estressada tende a ser hipertensa. Uma coisa vai juntando com a outra, né? Alguma dúvida por enquanto? Tá tudo bem? Gente, eu preciso fazer xixi. Eu vou pausar um pouquinho aqui. Tudo certo. Já volto. Deixa eu só desligar minha câmera aqui.
Voltei. Deixa eu ligar a câmera. Pronto. Pâncreas. Vamos lá. Pâncreas, também conhecido como o causador da diabetes, ou de quem não cuida dele, né? Além de ter função lá no nosso tubo digestório, como a gente já viu em outra aula, ele também é importante para o nosso sistema endócrino. Ele produz basicamente 3 hormônios diferentes: a insulina, o glucagon e a somatostatina, tá? Vamos lá. Insulina é produzida nas células beta. Deixa eu ver. Olha as células beta aqui. Células beta, cinzazinha aqui e a azulzinha aqui. O que a célula beta faz? Ela produz insulina. O que a insulina faz? Permite a entrada de glicose nas nossas células, nas várias células que a gente tem no nosso corpo. Não são todas as células do corpo que precisam da insulina para receber glicose. Algumas células não precisam de insulina, tá? Como as células do próprio pâncreas e, se eu não me engano, as células do fígado também. Mas algumas outras células precisam de insulina para a glicose sair do sangue e entrar na célula para poder gerar energia, fazer as funções da glicose, tá? O glucagon, ele tem quase a função contrária, mas não é exatamente a função contrária. O glucagon é produzido pelas células alfa, também no pâncreas, e ele serve para aumentar a glicose do sangue. Então, tipo assim, a insulina tira a glicose do sangue para botar dentro da célula, que é onde ela vai ser útil, e o glucagon libera a glicose no sangue. Como? Ele é capaz de quebrar glicogênio. O que é glicogênio? Glicogênio é uma molécula gigante de glicose. Milhares de moléculas de glicose juntas formam glicogênio. Então, quando eu preciso de glicose liberada rápida no meu corpo, eu libero o glucagon e o glucagon vai lá no glicogênio, quebra e libera açúcar no sangue. Onde que está esse glicogênio que o nosso corpo é capaz de transformar em glicose pelo glucagon? Basicamente, no fígado e no tecido muscular. Então, quando eu preciso de glicose rápida, no meu músculo vai ter glicogênio, de lá mesmo ele já se transforma em glicose e tá lá. E quando eu preciso daquela glicose sistêmica, aumentar a glicose no corpo de uma forma geral, ele vai lá para o fígado, quebra o glicogênio no fígado e o fígado vai liberar a glicose no corpo, vai aumentar a nossa glicemia, né? E aí o glucagon e a insulina estão sempre nesse equilíbrio. A glicose no sangue aumenta, a insulina vai lá e manda para dentro da célula. A glicose no sangue abaixa, o glucagon vai lá, quebra glicogênio, aumenta a glicose na corrente sanguínea. E aí a gente fica o dia inteiro nessa. O dia inteiro nessa vida entre glucagon e insulina. E o outro hormônio que o pâncreas produz é a somatostatina, que é produzido nas células delta. Alguém lembra o que a somatostatina faz? Que eu mostrei nos primeiros slides. Deu? Ó, a somatostatina é uma inibidora. Cadê? Aqui, ó. Inibidora de hormônio de crescimento, que também é inibidora da tireotrofina, tá? Então, se eu preciso inibir o GH e se eu preciso inibir a tireotrofina, eu uso a somatostatina. É produzida nas células delta do pâncreas. A somatostatina também é produzida em outros órgãos, como no estômago e no intestino, tá? E aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Eu falei que eu preciso da insulina para a glicose entrar na minha célula muscular, por exemplo, né? A insulina vai lá, sinaliza na célula muscular que ela pode receber glicose. Abre uma porta, glicose entra, tenho glicose nos músculos funcionando. Será que tem alguma forma de fazer a glicose entrar na célula muscular, porém sem a ação da insulina? O que vocês acham?
Enquanto vocês pensam, eu vou falar sobre a diabetes, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, diabetes mellitus. Eu tenho mais de um tipo de diabetes. Eu tenho a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na verdade, eu tenho 3, porque tem uma outra, a diabetes tipo 2, tipo 1, mais ou menos isso. A diabetes tipo 1, ela é genética. A pessoa nasce com os genes defeituosos e vai desenvolver diabetes em algum momento da vida. Geralmente é na infância. Algumas pessoas desenvolvem ainda bebês, ainda recém-nascidos, começa a ter umas descompensações e aí descobre que é diabetes tipo 1, e alguns desenvolvem um pouco mais para frente, tipo 3 anos, 5 anos, até uns 7 anos. Dá para perceber que essa pessoa é diabética e é do tipo 1. Como é genético, não tem a ver se a pessoa está com excesso de peso, se come açúcar demais, é genético. E o que esse genético faz? Esse genético começa a destruir as células beta, que é quem produz a insulina. Então, se no meu pâncreas acontece alguma coisa que destrói as células beta, eu produzo menos ou não produzo insulina. E eu preciso de insulina. Se eu não produzo ou produzo pouco, o que eu faço? Eu tomo insulina. Injeto, basicamente. Então, eu posso tanto injetar injeçõezinhas mesmo, no tecido adiposo é que se injeta, tá? Então, na dobrinha da barriga, no bumbum, ou existe hoje bombas de insulina, faz uma pequena cirurgia, coloca lá dentro tipo um catéterzinho na região da barriga, e aí fica uma bombinha, ela é automática. Ela percebe a glicemia da pessoa e percebe se ela precisa liberar ou não insulina. E aí ela fica liberando sozinha. Quem tem essa bomba não precisa ficar medindo, não precisa ficar se preocupando. Só tem que pagar porque é caro pra caramba. Tanto a bombinha quanto a insulina que você tem que repor na bombinha. Tá? Então a diabetes do tipo 1 é genética, a pessoa nasce com ela, em pouco tempo de vida ela percebe que tem, e aí ela vai tomar insulina para o resto da vida, porque ela mesma não vai produzir. E tem a outra diabetes, que é mais comum, que é a do tipo 2. Essa vai acontecer por resistência à insulina. Então, não é que eu não tenho insulina, eu tenho. Mas a minha célula, que precisa receber a insulina, está resistente, está intolerante. É como se ela ficasse cega. A insulina está querendo chegar e ela não está enxergando que a insulina está chegando lá. E aí, se ela ignora a existência da insulina, não adianta produzir insulina porque a glicose não vai entrar na célula, certo? Só que eu tô cheia de açúcar no sangue. Aí eu vou produzir insulina para o açúcar sair do sangue e entrar na célula. Só que quando a insulina bate lá na célula para fazer a glicose entrar, a célula ignora. E a glicose continua subindo. O que o pâncreas pensa? Eu preciso produzir mais insulina, porque o tanto que eu estou produzindo não está sendo suficiente. E aí ele vai produzindo cada vez mais insulina para dar conta daquela glicose. Vai chegar num ponto, que é o maior problema da diabetes tipo 2, que é o pâncreas chega no limite. Ele não consegue mais produzir um tanto a mais de insulina. Ele está produzindo o seu máximo, está morrendo de trabalhar e ainda assim está sobrando glicose na corrente sanguínea e não na célula. E aí a pessoa começa a ter os sintomas. Como a insulina que ele produz não é suficiente para botar aquela glicose dentro da célula, ele começa a injetar também, para tentar compensar, já que o pâncreas não está dando conta. E aí cada vez mais insulina e continua com a glicose alta, continua tendo a glicose alta. O que é que ele tem que fazer? Mudar a alimentação para baixar essa glicose, pela alimentação, ingerir menos glicose e controlar a infusão de insulina com a ingestão de glicose. Se eu vou comer agora e eu sei que eu vou comer glicose e eu sei que daqui meia hora a glicose vai subir, então eu vou lá e tomo a insulina para daqui meia hora eu ter a quantidade certa. Qual é o problema da diabetes tipo 2? Não tratada ou maltratada. É que esse acúmulo de açúcar no sangue altera a osmolaridade do sangue, até altera o volume sanguíneo.
e altera a viscosidade do sangue. O sangue fica mais viscoso, ele fica mais grosso, em vez de ser um sangue fino. E esse sangue mais grosso começa a não conseguir chegar nos nossos vasos sanguíneos capilares mais fininhos, que estão localizados principalmente nas extremidades, como lá no pé e na ponta dos dedos. Então eu perco a boa capacidade, a boa circulação sanguínea. Começa a faltar oxigênio nas células mais periféricas e nas células que são perfundidas por esses vasos mais fininhos. Outra coisa que a diabetes causa chama neuropatia periférica. O que é isso? A pessoa começa a ter perda da sensibilidade dos nervos periféricos, dos nervos sensitivos, os nervos que percebem o ambiente. Então, ela começa a perder a sensibilidade da pele, principalmente nas periferias, como as mãos e como os pés. Aí imagina uma pessoa que não tem boa circulação sanguínea, porque o sangue está grosso por causa do excesso de açúcar. Não tem a sensibilidade dos pés, porque tem neuropatia periférica. Aí a pessoa veste um calçado que não sabe que machuca, vai caminhar, não sente dor, então tá caminhando, de repente a pessoa vê tem uma ferida naquele pé. Ela não percebeu porque tem a neuropatia. E a ferida não vai cicatrizar bem porque ela tem um sangue que não circula bem, que não tem lá os elementos do sistema imunológico para ir lá e cicatrizar aquela ferida. E aí aquela ferida vai se agravar, e aí ela vai infeccionar, e aí o tecido vai necrosar, vai gangrenar, e é assim que a pessoa começa a ter amputação. E, né, perde dedo, perde o pé, perde a perna, quando não é tratada, né? A nossa retina, que é a parte de trás do nosso olho, que é onde a imagem é projetada e levada para a gente conseguir entender o que a gente está vendo, então é quem de fato enxerga, tem esses vasinhos muito, muito, muito finos. E se a circulação começa a falhar por lá por causa do excesso de açúcar, da diabetes, lá também começa a morrer células. E aí é que vem, a pessoa pode ficar cega por conta da diabetes, porque começa a morrer as células da retina que não vão se refazer. Morreu, deixa de receber luz, deixa de mandar sinal para o cérebro, a pessoa perde a visão, tá? E aí, num caso mais agravado, numa pessoa que realmente não se cuida, esse excesso de trabalho do pâncreas, tentando produzir insulina porque está vendo que está alta a glicemia, a glicose no sangue, vai começar a gerar a morte das células beta que produzem a insulina. Aí não é só diabetes tipo 2. Eu não sei se tem um termo certo em português, mas eu conheço como diabetes type 2, type 1 like. Quer dizer, é uma diabetes tipo 2, mas que tem as características da diabetes tipo 1 também. Juntou as duas. Porque eu tenho a resistência à insulina e a morte das células que produzem a insulina. E aí eu começo a produzir menos insulina. Quanto mais eu preciso, menos eu vou ser capaz de produzir. É o pior tipo de diabetes, porque aí a pessoa tem que injetar mais insulina e ela já é resistente, e aí a tendência não é boa. Geralmente, quando a pessoa chega nesse estágio, é porque ela não se cuidou por muitos anos e aí ela já está no estágio crítico da diabetes, tá? E aí eu fiz a pergunta sobre se existe possibilidade da glicose entrar numa célula muscular, que eu especifiquei, célula muscular, sem a ação de insulina. Responde só sim ou não, é possível? A célula muscular captar a glicose sem insulina? Você Eu falou acho não? que sim, professora. Meu marido falou não, gente. Pediu divórcio. Eu acho que sim, porque a açúcar é energia, no caso, né? E o músculo precisa de energia. Tô certo ou tô errado? Tá certo, mas a explicação tá errada. O músculo precisa de energia, mas e aí? Se eu não tenho insulina, como é que ele faz para ter essa energia? Olha só, Pode Ah, eu repetir a não pergunta? sei. pode ser o quê? Quem falou aí?
Ele pediu pra você repetir a Foi eu, pergunta, Bruno. por gentileza. Eu estou perguntando se tem como a glicose entrar na célula muscular sem a ação de insulina. Só através de intravenosa, né? Não? Através de injeção. Mas intravenosa, a glicose vai estar no sangue, não vai estar dentro da célula muscular. Eu quero tirar essa glicose do sangue e botar dentro do músculo, para o músculo ter energia para funcionar. Será que dá para fazer isso sem a insulina? Dá para fazer isso sem a insulina. Quem disse sim acertou, quem disse não errou. Como que eu faço isso sem a insulina? Com contração muscular, tá? Quando o nosso músculo se contrai, ele gera uma outra via que permite a abertura da porta e a captura da glicose pela célula muscular, independente da insulina. É uma via que foi descoberta relativamente recentemente. Não é uma via que se sabe desde sempre, não. Mas a contração muscular, ela permite a captação de glicose com ou sem insulina. A insulina pode estar lá, pode não estar. Por isso, por exemplo, que o exercício físico diminui a resistência à insulina. Porque você coloca a glicose dentro da célula sem ter que produzir mais insulina naquele corpo. E por que o diabético se beneficia do exercício? Porque ele pode diminuir a necessidade de injetar insulina quando isso acontece, tá? Então, quando a gente tem contração muscular, ou seja, quando a gente faz exercício, a gente gera uma alteração na célula que faz a porta da glicose abrir, mesmo sem a insulina. E isso dura por várias horas até. Por isso que o diabético tem que fazer exercício. Estou puxando sardinha para o meu lado? Óbvio. Mas é verdade. Não estou falando nenhuma mentira, tá? Ok. Um outro hormônio que é produzido agora pela neurohipófise, pelaquela parte de trás lá da hipófise, também é chamado de vasopressina, é o hormônio antidiurético, ou ADH. Ele controla o volume do nosso sangue por meio da diurese. O que é diurese? Urina, xixi. Então, se você tem um volume sanguíneo muito grande, por exemplo, você tende a eliminar mais água pela urina, para diminuir esse volume sanguíneo. Se você está com baixo volume sanguíneo, você tende a fazer menos xixi, justamente para guardar o pouco que você tem ali. E uma característica bem interessante desse hormônio é que ele é facilmente inibido, tanto pelo álcool, e isso com certeza vocês já experimentaram, tenho certeza, e também por algumas frutas, algumas ervas. Já ouviram falar que determinada fruta ou erva tem efeito diurético? Como que é esse efeito diurético? É porque ele inibe o hormônio antidiurético. Entendeu? E o que o álcool faz? Ele inibe o hormônio antidiurético. É hormônio antidiurético. Se eu inibo, se eu tiro o anti, ele vira só diurético. Então, é um hormônio que segura, retém a urina, retém a produção de urina, e se eu inibo, eu produzo urina demais, a rodo. Que é o que acontece quando se ingere álcool, não é? Todo mundo já experimentou, depois de um tanto de álcool ingerido, de repente você começa a fazer xixi e aí não para. Depois que vai a primeira vez, aí não para. Aí vai de 5 em 5 minutos, e aí faz muito xixi. Cerveja, então, tô fora. Faz muito xixi. E aí, quando você tem, por exemplo, a cerveja, ela tem tanto o álcool quanto uma quantidade de líquido muito grande. Porque se você bebe, por exemplo, um whisky, você bebe isso daqui, se você não bebeu isso daqui de água, você não vai fazer isso daqui de xixi. Mas a cerveja tem muito volume de água dentro dela, além do álcool. E aí chega uma hora que acumula as duas coisas. O excesso de líquido que foi absorvido, a água que foi absorvida pelo seu intestino e está na sua corrente sanguínea, e a inibição desse hormônio, que aumenta a diurese. Ou seja, é muito xixi que vai sair. É muito xixi que você vai fazer. Às vezes a pessoa até pensa, gente, eu não bebi tanto assim. De onde está vindo? De onde está saindo?
Porque quando você desliga esse hormônio, você altera uma proteína lá na filtração glomerular que deixa aí, reabsorve menos água, deixa aí mais água embora. Qual é o problema de você eliminar muita água do seu corpo, né, do seu volume sanguíneo? Você diminui o volume sanguíneo. Diminuindo o volume sanguíneo, você baixa a pressão arterial também. E aí pode diminuir a perfusão de sangue de alguns órgãos e até dos seus músculos. Diminui a perfusão do cérebro, diminui a perfusão do fígado, diminui a perfusão dos músculos. O que isso vai gerar? No outro dia gera uma ressaca do cão. No seu fígado, inibe a produção de glicogênio, que vai virar glicose. Então você precisa comer glicose, porque você não vai produzir glicose naturalmente. Por isso que você tem que comer glicose quando bebe, senão entra em coma alcoólico. E por isso que dá ressaca. Por isso que resseca tudo se você não repuser essa água que você perdeu em excesso, né? E quando não é o álcool, quando é uma fruta, quando é uma erva, por exemplo. Uma pessoa que tem retenção de líquido, por exemplo, uma pessoa que consome muito sal, tem uma alimentação muito rica em sal, ela tende a reter líquido, tende a ficar guardado, né, muito líquido, tanto no volume sanguíneo quanto entre os tecidos. Como que esses diuréticos funcionam? Fazem os rins eliminar mais líquido, e aí diminui o volume sanguíneo. É uma forma de controlar a hipertensão também. A hipertensão eu tenho muito volume sanguíneo para artérias que não estão aguentando esse fluxo, que estão muito estreitas ou que estão muito rígidas. Se eu diminuo o volume sanguíneo, a artéria consegue relaxar, tenho menos pressão sendo exercida na artéria. Então, é também esse hormônio uma forma de controlar naturalmente a sua pressão arterial. Se você começa a aumentar o volume sanguíneo, tipo porque consome muito sal, esse hormônio vai começar a se inibir e deixar você eliminar mais água pela urina. Só que chega uma hora que só essa medida não basta, né? Tem que tomar outras medidas. E o diurético, o remédio diurético, costuma ser o primeiro remédio que um médico passa quando percebe a hipertensão em um paciente. Aquela hipertensão leve que está começando, é o primeiro remédio que ele passa junto com vai fazer atividade física, bebe mais água, come menos sal, etc, etc. Ele passa um diurético, justamente para tentar eliminar mais água, diminuir o volume sanguíneo e diminuir a pressão arterial sem ter que ter mais intervenções farmacológicas. Se só isso resolver, beleza. Se não resolver, se continuar com a hipertensão, aí tem que entrar com outros remédios para resolver de outras formas essa hipertensão. Tá bom? Ocitocina também é produzida pela neurohipófise. Ela vai atuar em dois tecidos principais na mulher: útero e mamas. Tá? Tecido mamário, tecido uterino. Por quê? Quando a mulher engravida, tá chegando lá no final da gravidez, a prolactina, que é produzida pela adenohipófise, vai falar: glândulas mamárias, precisamos produzir leite. Aí vai começar a produção de leite. Quando o bebê nasce, tem uma explosão de ocitocina ainda durante o parto e depois quando nasce tem uma explosão de ocitocina que é para quê? Se o leite foi produzido, agora ele precisa sair. Então a ocitocina fala para a glândula mamária: agora expulsa esse leite que você produziu. E a ocitocina no útero, ela tem dois papéis: no parto e depois que o bebê nasce, para ajudar o útero a voltar ao seu tamanho normal. O útero fica desse tamanho quando o bebê nasce. Ele não volta ao normal como um elástico. Pá, o bebê saiu, ele volta. Não, ele volta aos poucos. E qual que é o hormônio que vai ajudar nessa volta? É a ocitocina, tá? Tem mulheres que têm relatos aí que dizem que quando o bebê está amamentando, ela sente o útero contraindo, tipo o útero voltando ao tamanho normal. Por quê? A sucção do bebê
estimula a produção de ocitocina. Então, eu produzo mais ocitocina para expulsar mais leite, consequentemente, eu contraio o útero e o útero vai voltando ao tamanho normal. A mulher que amamenta, ela se recupera mais rápido do parto, porque tem esse hormônio natural ajudando ela a contrair o útero para que volte ao tamanho normal. A mulher que não amamenta, ela também pode, por qualquer motivo, ela também pode tomar ocitocina para ter esse efeito sobre o útero e para ter alguns outros efeitos no cérebro também, tá? Inclusive para tentar, né, expulsar o leite. Vai que tem uma esperança aí. E é o hormônio, não sei se vocês já viram, quando a mulher está entrando em trabalho de parto, ou está difícil a dilatação, fala, bota ocitocina nessa mulher, bota ocitocina na veia. E aí bota esse hormônio, no caso sintético, bota na veia, que é justamente para acelerar o trabalho de parto, para fazer o útero contrair até expulsar o bebê, para ajudar a mulher. Nem sempre a ocitocina, quando colocada na veia, é usada para ajudar a mulher. Muitas vezes é para ajudar o médico, para o parto ser mais rápido, acabar com isso logo, ele receber o dele e ir para o próximo, tá? Nem sempre a ocitocina é usada pelo bem da mãe, que isso fique bem claro. Mas é comum que ela seja usada em partos, principalmente para acelerar a dilatação, que às vezes está difícil, tá? O homem também produz ocitocina. Só que aí no homem o papel da ocitocina não é claro, já que ele não tem nem útero e nem vai produzir leite, porque a glândula mamária está atrofiada. Então, para que ocitocina no homem, né? E aí é que veio a história de que a ocitocina seria o hormônio do amor. Não sei se vocês ouviram falar isso. A ocitocina é liberada em situações de afeto, tanto afeto de família, pai com filho, né, entre irmãos, quanto afeto de você com seu namorado, com a sua namorada. Então, quando duas pessoas se beijam, há liberação de ocitocina. Quando a mãe olha para o filhinho recém-nascido, há liberação de ocitocina. Quando se recebe um abraço carinhoso de um amigo, de um familiar, há liberação de ocitocina. Por isso que é chamado de hormônio do amor. Tem fisiologista que vai arrepiar de ouvir você falando isso, que é o hormônio do amor. Porque ele vai falar que não existe. O amor está no cérebro e a ocitocina está no útero, digamos assim. Mas tem quem vai defender que a ocitocina teria um papel paternal, maternal no ser humano, um papel de fazer o nosso psicológico se importar mais com o próximo, principalmente quando esse próximo é uma criança, um recém-nascido, vulnerável, que precisa ser cuidado, que não se vira sozinho ainda, tá? Um exemplo para falarem isso é que a ocitocina também é liberada no contato com animais. Então, por exemplo, os donos de cachorro, quando fazem carinho no cachorro, por mais de 5 minutos, libera ocitocina. E o cachorro também libera ocitocina de encontrar com o dono. Olha que interessante. E o que mais que eu ia falar da ocitocina? E a ocitocina, ela é capaz de diminuir níveis de estresse. Em compensação, quando a gente tem estresse, a ocitocina diminui. Entendeu? Eu não sei se vocês lembram daquelas tabelas do primeiro slide. A dopamina é inibidora do hormônio que vai fazer a ocitocina ser produzida. A dopamina está relacionada com estresse. Quando a gente tem estresse, a gente tem dopamina também, está relacionada com a agressividade. Então, por exemplo, aquela mãe está em trabalho de parto, está chegando lá no trabalho de parto, está extremamente nervosa, estressada, querendo matar alguém, com medo, ela está com a dopamina aumentada. Com a dopamina eu tenho menos ocitocina. E aí trabalho de parto. Aí eu coloco a ocitocina na veia para compensar o que a dopamina está inibindo e ter a ocitocina, né? É um exemplo. E a dopamina tem essa característica de, em excesso, ter a agressividade, ter o partir para ação, né? Partir para ação pode ser uma coisa boa quando você tá com preguiça e aí você decide agir, por exemplo, fazer o seu dever de casa para estudar para sua prova, é bom. Mas quando o partir para cima é partir para agressão, é ruim.
E a ocitocina diminui também os níveis de dopamina, diminui o estresse, diminui o cortisol também. Por isso que ter um bichinho de estimação, por exemplo, tende a diminuir os níveis de estresse da pessoa. E por isso que a mãe, quando ela acabou de ter o filho, né, naqueles primeiros tempos ali, até 2 anos, ela ainda está com uma ocitocina muito alta, porque está amamentando e tal, ela tende a suportar situações de estresse que ela mesma sabe que é só porque ela é mãe, porque em condições normais ela não suportaria. Não sei se vocês já ouviram mães falando assim, cara, é só porque é meu filho mesmo, porque se não fosse eu já tinha matado. É um negócio assim que te impede de jogar pela janela, que é chamado ocitocina, tá? Ela diminui o estresse e torna toda a situação, desde o parto até as partes mais difíceis ali do início do desenvolvimento, torna mais suportável, torna menos estressante, tá? Eu esqueci de falar da prolactina, só falando quando tá falando de parto aqui, a prolactina, que é produzida pela adenohipófise, ela é responsável pela produção de leite. Então, a prolactina produz e a ocitocina expulsa o leite, né? Mas o homem também tem prolactina. E aí não é muito claro o papel de prolactina no homem, já que ele não tem que produzir leite. No homem, a prolactina alta geralmente significa testosterona em baixa. Olha que interessante. Tanto que tem gente aí que toma inibidor de prolactina para a testosterona voltar aos níveis normais, voltar a subir. Por algum motivo, esses dois hormônios competem no homem, né? Na mulher, pode haver essa competição também, mas quando a mulher está amamentando, a prioridade é da prolactina mesmo, óbvio. Eu preciso produzir leite para poder expulsar leite. Só que aí a testosterona tende a diminuir. Então a libido da mulher também diminui depois do parto. Ela demora um pouco para voltar aquelas vontades. Por isso que o homem fica deixado de lado nos primeiros meses. A mulher só presta atenção no filho, o homem fica esquecido mesmo. É um processo natural, tá, gente? Aceita, que dói menos. Glândula pineal, não sei se vocês já ouviram falar. Dizem, claro que eu não tenho como provar, mas eu já ouvi dizer por esotéricos aí que é na glândula pineal que o nosso espírito se conecta com o nosso corpo. Não sei se é verdade, mas é na glândula pineal que existe o nosso relógio biológico. É ela que produz uma substância chamada melatonina, que deriva da serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, que alguns chamam de hormônio, que é o do bem-estar. E aí a gente, tipo assim, a gente precisa se sentir bem para dormir bem. Podia ser mais fácil, né? Mas a melatonina, que veio da serotonina, ela é o hormônio do sono. Ela é o hormônio, ela é o hormônio que dá aquele soninho que ajuda a gente a dormir. E o que ajuda a produzir ou a aumentar a produção de melatonina? Menos luz. A não visualização de luz. Por quê? No relógio biológico do homem lá das cavernas, quando não tinha eletricidade e nem tela de celular, o sol nascia, a luz chegava, a gente acordava. Aí tinha o dia, o sol baixava, diminuía a incidência de luz nos olhos, hora de dormir. Então, o nosso corpo se desenvolveu aí ao longo dos milhares de anos a lidar com a luz, como sinal de preciso acordar, e a ausência de luz como sinal de posso dormir. Então, quanto mais luz, menos melatonina eu produzo. Logo, mais dificuldade de ter o soninho, de pegar no sono, eu vou ter. Claro que tem gente que dorme só de encostar numa parede, né? Mas quem tem mais dificuldade de dormir, inibir a produção de melatonina por causa da luz é uma piora, né? E como que a gente enfia luz nos nossos olhos? O celular. Quem nunca ficou lá na cama assim, né? Antes de dormir. Eu, inclusive. Fica lá e vai passando, e vai passando, e vai passando. Essa luz, principalmente a luz branca, a luz da frequência branca, tende a inibir a produção de melatonina. Então, se você tem dificuldade de dormir, na hora que você precisa dormir, não na hora que você quer, experimenta diminuir luz
luz de quarto, luz de lâmpada e luz do celular na cara, tá? Hoje em dia tem alguns filtros de celular que diminuem essa luz azul. Eu falo branca, mas na verdade é o espectro azul. E deixam a tela do celular mais amarelada. Teoricamente, diminui essa inibição da melatonina. Eu não sei se isso é comprovado, tá? Mas diz aí que por causa da melatonina, o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano é controlado. A gente sabe a hora de acordar, de ter mais atividade, de acalmar o corpo e dormir. E a eletricidade e a tecnologia tendem a causar uma bela disfunção nessa glândula aí. Ok? Voltei nesse slide do FSH e do LH, porque eu falei que na aula de hormônio eu ia falar do ciclo menstrual, né? Que tem tudo a ver com o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que vem lá da adenohipófise. Então tá aqui o desenho, né, a ilustração do ciclo menstrual. Vamos começar essa ilustração do número 1 aqui, que é quando a mulher menstrua. Quando o revestimento uterino diminui, ou seja, descama, sai tudo, aquele tanto de sangue. O que acontece quando eu tenho essa primeira fase, que é a menstruação? É quando o hormônio folículo estimulante começa a ser produzido uma quantidade um pouquinho maior. Então, ele é um pouco estimulado pela própria menstruação. É o feedback negativo. Eu tive a menstruação porque estava tudo em baixa. O cérebro percebe que estava tudo em baixa, aumenta a produção. O hormônio folículo estimulante vai para onde? Para o ovário. Já falei que ele aumenta a produção de estrógeno primeiro, para fazer com que alguns folículos comecem a aumentar de tamanho, a madurar. Quando a mulher vai menstruar, vai ficar no período fértil, ela dá sinal para vários folículos. No final, o normal é que um óvulo chegue até o final. Mas esse início do estímulo é com vários folículos, não é só com um, tá? É tipo de vários, um sobrevive, um chega até o fim. Beleza. Aumentei hormônio folículo estimulante, ele vai lá no ovário, fala pro ovário, produza estrógeno. Essa produção de estrógeno vai estimular o folículo para que ele comece a se desenvolver, para que ele madure o óvulo. Beleza. Aumentou. O que o estrógeno também vai fazer? O estrógeno vai aumentar o revestimento uterino. É o estrógeno que vai garantir que a parede do útero esteja grossa, esteja cheia de vasos sanguíneos, para que possa ocorrer a anidação. Então, o aumento do estrógeno, que veio por causa do aumento do FSH, vai reconstruir a parede uterina e estimular folículos com ovócitos primários para que alguém lá na frente possa ser fecundado. Então tá, tive essas etapas. Aí eu chego num ponto em que o hormônio luteinizante vai ser estimulado também, que é aqui o número 5. A mesma glândula. Só para vocês saberem, a glândula hipófise também pode ser chamada de pituitária, tá? É a mesma coisa. Eu prefiro chamar de hipófise em vez de pituitária. Quando eu tenho o aumento de FSH e o aumento do estrógeno, eu tenho um recado para o meu cérebro de que ele precisa produzir o luteinizante também. Então, ele produz o LH. O LH desce, vai lá na gônada, no ovário, e fala, produz mais estrógeno, só que agora produz progesterona também. Agora eu quero os dois. Eu já estava com estrógeno alto. Agora eu vou começar a aumentar a progesterona, tá? E com isso, como ele é o hormônio luteinizante, o corpo lúteo vai começar a ser formado. O corpo lúteo é aquela bola amarela que fica em volta do óvulo. Daqui, no corpo lúteo, ele já não vai ser formado em vários folículos. Eu já escolhi o que ia madurar, e agora o que está madurando
vai receber essa proteção e essa nutrição que é o corpo lúteo. Beleza. O estrógeno fez o meu útero aumentar a sua espessura, construiu o revestimento para receber um óvulo fecundado. O corpo lúteo está se formando para alimentar o óvulo que estava ali. Agora eu posso liberar o ovócito. Liberei o ovócito. Posso receber um espermatozoide, posso fecundar. Aqui está tudo alto. Está tudo lá em cima. Revestimento uterino, progesterona, estrógeno. Mas vai chegar num ponto que não aconteceu nada. Que não teve fecundação, que do ser fecundado não teve produção de hormônio porque não teve fecundação. Foi um desastre esse ciclo menstrual. O que vai acontecer? O estrógeno e a progesterona que estavam lá em cima mandaram um recado para o cérebro de que elas estavam altas. E não aconteceu nada. Vai ter o feedback negativo. Eu produzi FSH e LH para aumentar estrógeno e progesterona. Não preciso mais desse tanto de estrógeno e progesterona. Recebi o feedback negativo. Diminua a produção de FSH e LH. Consequentemente, a gônada, o ovário, diminui a produção de estrógeno e progesterona. O que vai acontecer com essa queda? Além da TPM, a descamação do útero. E aí o processo começa novamente. Quando progesterona e estrógeno despencam, isso chega no cérebro também, o cérebro fala, opa, preciso produzir hormônios estimulantes, FSH. Aí começa a produzir, começa a aumentar o estrógeno. Depois produz o luteinizante, começa a aumentar a progesterona. E aí vai, e aí fica esse ciclo repetitivo. Entenderam? Como é? Esse sistema aqui, gente, eu acho que não cabe explicar ele para vocês agora, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o sistema de regulação da pressão arterial. Acho que ele é muito específico de sistema. Enfim, eu não vejo relevância para explicar isso para vocês, mas ele tá nos slides. É basicamente como que eu regulo a minha pressão arterial. Tem a ver com os rins, tem a ver com os pulmões, tem a ver com um monte de coisa, mas eu não vejo relevância de explicar isso para vocês, tá? Deixa eu só mostrar uma outra imagem, rapidinho, que ela é um pouco melhor para explicar o ciclo menstrual, eu acho. Dá no mesmo. Deixa pra lá. Gente, a aula de hoje era essa. E aí eu falei que eu ia esperar vocês chegarem para fazer uma proposta para vocês. Deixa eu tirar. Em relação ao trabalho e à prova. Ai, não. Quero tirar a apresentação. Pronto. Em relação ao trabalho e à prova, eu quero fazer uma proposta para vocês. É o seguinte, segundo o sistema... Peraí. Ai, que saco, gente. Deixa eu só abrir o meu Ava aqui para mostrar. A gente elabora as perguntas e você faz o gabarito. É um bom exercício de revisão. Eu costumo usar isso como revisão, inclusive, para vocês fazerem as perguntas e a gente debater as respostas. Mas não era sobre isso. Na verdade, até melhor. Deixa eu só achar a rádio aqui, para eu ter certeza de quais foram os sistemas que eu dei até agora. Avaliação. Tá, eu dei sistema reprodutor feminino, sistema respiratório, cardiovascular e circulatório, tô dando endócrino e falta sistema nervoso, certo? É muito conteúdo. É muito conteúdo para concentrar numa prova. E a gente ainda precisa de avaliações, atividades, né? Que valem nota para fechar o semestre. Mesmo que a nossa prática venha depois, a gente precisa de algumas avaliações de andamento agora, né? Qual que é a minha proposta para vocês? A minha proposta é, eu pego o sistema respiratório, cardiovascular e circulatório e passo um trabalho para vocês. É um trabalho simples, na verdade.
eu juro. É um desenho, basicamente. Só para vocês entenderem o ciclo da respiração, o ciclo cardíaco, enfim. E aí, para a nossa prova, para avaliação, fica só sistema reprodutor feminino, endócrino e nervoso. Aí a nossa prova fica só com esses 3 conteúdos, que nem é só, né? Porque já é muito conteúdo. Endócrino e nervoso já é muita coisa. Então eu tiro cardiovascular, respiratório, circulatório da prova, passo um trabalho, valendo ponto, e aí fica só esses 3 para a avaliação de vocês. O que vocês acham? Pode? Pode. Ótima ideia, professora. Professor, eu acho que se tivesse 10 para todo mundo, ia ser melhor. Não. Vai ter 10 para todo mundo, não. Concordo com o Bruno. Bruno, sai da sala. Tá, então eu vou elaborar essa tarefa. Eu vou deixar, vai ter tempo para vocês fazerem, que a gente, normalmente eu separo a aula de sistema nervoso em 2, tá? Porque é muita coisa. Não sei se, eu acho que eu vou ter que separar em 2, porque vocês vão ficar loucos de ter uma aula só, tipo 4 horas falando pela internet. Acho que não rola. Porque eu separo o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Fica mais leve. Bruno, sai da sala, que a atividade é essa. Você vai ganhar um total de 0 saindo da sala. Então, a gente ainda tem 2 aulas presenciais comigo para falar de sistema nervoso. E aí eu já deixo essa atividade logo, assim que eu conseguir fazer a escrita dela, que aí vocês têm pelo menos 2 semanas para fazer essa atividade. Não é uma atividade complexa, eu prometo. E aí, depois que a gente terminar sistema nervoso, a gente pode ter avaliação, já que as nossas práticas são presenciais e só vão acontecer quando o governador deixar a gente se encontrar dentro de um laboratório, vestindo jaleco, máscara, sei lá mais o quê, né? Elas vão acontecer, não sei se a coordenadora está em contato mais próximo com vocês, as práticas vão acontecer. O dia é que a gente não consegue dizer ainda. Mas a gente ainda vai brincar no laboratório, tá? Então ficou combinado. Posso interromper a gravação?